Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Hoje você está por telefone, está por onde hoje, Clemente? Ainda em São Paulo. Ainda em São Paulo, mas vai pegar aí avião já já. Daqui da hoje, ainda não, mas em breve sim, para Brasília. Amanhã tem um debate longo em Brasília. Verdade, bastante quente amanhã, né? Dia Nacional de Luta. Mas vamos lá, Clemente, vamos falar. Tem um debate no Congresso sobre salário mínimo. Ah, perfeito, muito bem. E, Clemente, vamos falar aqui do lucro dos 4 maiores bancos, né? Eita, nós, olha, a gente está com desemprego aí tremendo, né? Arroxo salarial, pessoas que estão tendo aí salários diminuídos, né? E muitas pessoas realmente sem emprego. Enquanto isso, os 4 maiores bancos do Brasil conseguem aí atingir realmente lucros, né, monumentais. Eu vou dizer aqui para você, Clemente, eu quero que você explique como é que isso é possível. O Itaú, Unibanco, Bradesco, Santander e Banco do Brasil lucraram juntos 20 bilhões e meio no segundo trimestre deste ano, né, aumento de 8,3% em relação ao trimestre anterior, só que 21,3%, né, de aumento na comparação com o mesmo período do ano passado. Como é que eles conseguem, hein, Clemente, isso? E ainda foi o melhor resultado nos últimos 4 anos, ou seja, a economia continua patinando, nós temos um trimestre horrível do ponto de vista do resultado econômico, a indústria, o setor de serviço, o comércio, todos com resultados negativos de queda na atividade econômica, e o resultado dos bancos é isso que você falou, um aumento em relação ao ano passado, de 21%, um aumento no segundo trimestre em relação ao trimestre anterior de 8,3%, enquanto a indústria cai, o comércio cai, o setor de serviços cai. Bom, Marilu, pelo menos essa é uma boa notícia para meia dúzia dos acionistas dos bancos, né? Que a maioria da população brasileira está ralada, ferrada com o desemprego, com o arroxo, com a dificuldade de se financiar, e os bancos estão tendo esse resultado fantástico do ponto de vista econômico, financeiro, com um aumento que é muito acentuado, mas é totalmente fora de sintonia com a dinâmica econômica, o que mostra a grave distorção que há do setor financeiro na economia brasileira, não só no Brasil, mas no mundo também. O setor financeiro passa a ter um desempenho diferenciado, especialmente porque ele passa a ter cada vez mais predomínio e é proprietário do sistema produtivo e passa a fazer, no caso brasileiro, com as características do nosso sistema, alta concentração bancária, elevadíssimas taxas de juros, hoje cada vez mais com mais segurança para fazer os seus negócios. Isso tudo leva a que os bancos tenham uma taxa de retorno como essa, extremamente elevada num momento tão grave da economia brasileira, porque, na verdade, os mecanismos permitem com que os bancos se apropriem de grande parte da renda gerada, da riqueza gerada pela economia. Quanto mais dificuldade a economia tem, mais os bancos apertam o sistema produtivo e as pessoas endividadas, aumentam os juros, retiram os bens e fazem com que, na verdade, a riqueza que esses bancos concentram se acumule. É uma das características das crises econômicas, é que aqueles que são muito ricos acabam acumulando mais riqueza, porque eles têm um poder econômico e um poder político que os diferencia da sociedade. Eles se apropriam no momento da crise, na fragilidade dos fracos e dos pobres, eles se apropriam de parte crescente da renda e da riqueza. O sistema financeiro no Brasil, na verdade, opera como um grande sugador da riqueza e da renda do país, e se materializa nesse tipo de resultado que expressa uma desigualdade grande na economia, que expressa uma situação
de anomalia, de anomia muito forte no sistema econômico. Isso precisaria ser corrigido para que o país tivesse uma outra perspectiva de desenvolvimento econômico e não esses tipos de resultado no qual todo o sistema produtivo tem queda econômica e o setor financeiro tem resultados desse tipo. Agora, e por outro lado, né, Clemente, a gente tem os bancários, né, que sofrem muito com a pressão, né, para atingir metas. Com esse lucro todo, precisa fazer toda essa pressão em cima dos bancários? Bom, Marilu, uma das formas que o banco tem de ter esse resultado no Brasil é porque ele opera, inclusive, com uma rentabilidade muito alta com os correntistas, ou seja, os bancários são pressionados para vender inúmeros tipos de serviço. Você liga para o banco e ele quer te vender o serviço e vai à agência, o bancário precisa e tem pressão do setor que o coordena para vender produtos, seguros e tantos outros serviços e produtos que o banco desenvolve. Ele ganha muito com esse tipo de serviço, é parte do seu negócio, ele lucra muito com as contas, ele cobra taxas, qualquer serviço que você faz no banco, independente quando você tem no banco para um trabalhador normal, evidente, nós estamos falando dos super ricos, porque esses quase têm seus bancos próprios. Todos eles pagam o tempo todo taxas, ou seja, o banco ganha com as taxas, ganha com os serviços, ganha com o spread bancário, ganha com a inadimplência porque ele provisiona e cobra muito caro por esse tipo de dificuldade econômica que as empresas e os trabalhadores passam. Bom, eles ganham em todas as pontas, reclamam muito que pagam muito tributo, reclamam muito que há muita insegurança no mercado financeiro brasileiro, reclamam, como dizem, reclamam de barriga cheia, porque na verdade tem uma capacidade econômica, como eu disse, de sugar boa parte da renda e da riqueza gerada no país. Perfeito. Clemente, olha, muito obrigada aqui pela sua participação. Um grande abraço para você e até amanhã.